Estão gravando aula sobre tudo o que você queria saber sobre meditação, a nossa aula 2. Muito boa noite aos participantes aqui dessa aula. A gente vai falar um pouco sobre a meditação. O que você quer saber sobre meditação, na realidade, é muito confuso, é um termo bastante confuso, porque ele é uma espécie de guarda-chuva. Ele abrange várias coisas, várias definições. E aí é muito interessante a gente entender qual a definição que um programa de redução de estresse ele utiliza para a gente adotar a meditação, já que o programa ele é baseado em meditações, é uma das partes dele. E é interessante a gente saber como é que ela funciona, quais os mecanismos, quais os conceitos, e se é semelhante ou não àquilo que a gente tem como ideia uma meditação, para a gente poder se engajar, para a gente formar o hábito. As pesquisas mostram que quanto mais a gente se engajar nessas práticas, mais os efeitos aguardados, esperados vão acontecer no nosso dia a dia. Para quem não me conhece, sou Átila Campos, sou doutor em Ciências pela Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, instrutor de Mindfulness pelo protocolo Promoção da Saúde, MBHP, né, toda vez que tem esse MB, Mindfulness Based, também da Escola Paulista de Medicina, diretor do CC Mind. Eu faço pesquisa em Mindfulness, estresse e endocrônica. Principalmente a minha tese foi endocrônica. A gente vai falar um pouco hoje sobre o que é que significa realmente meditação, o que é que a gente quer dizer sobre meditação quando a gente está aqui dentro do programa de atenção plena, qual a diferença um pouco entre elas, né? Alguns alunos vêm, eu já pratico a meditação, mas qual meditação você pratica? E às vezes a pessoa ela tem uma certa resistência em fazer a meditação que é proposta dentro do curso. A meditação proposta dentro do curso, ela vai trabalhar alguns mecanismos psicológicos, desenvolver algumas habilidades mentais que elas já são pesquisadas há muitos anos e que elas têm esse efeito validados pela prática do programa dentro desse contexto terapêutico. E aí, às vezes, a pessoa ela não consegue enxergar um conceito, uma ideia, um mecanismo que está dentro da técnica do mindfulness com a técnica que ela faz. Então, é muito interessante a gente fazer esse paralelo, né, essas diferenças. Então, eu trouxe aqui algumas, Vipassana, Zazen, a meditação transcendental. Essas estão vinculadas a alguma tradição religiosa espiritual. Tem também as meditações de inspiração, a gente vê muito no YouTube, né, estabelecer um propósito, uma orientação do que você queira, são bem interessantes, mas elas não são meditações do tipo mindfulness. Por que que o programa é baseado em meditações do tipo mindfulness? O que acontece no nosso cérebro quando você medita? Alguns detalhes sobre o programa e perguntas e respostas. Bom, eu queria que a gente fizesse primeiro uma prática onde a gente vai trabalhar a nossa respiração. É a técnica fundamental do mindfulness. Por que que a gente vai começar com a vivência? É muito importante isso. Não adianta muito a gente ler sobre, a gente devorar livros, vídeos no YouTube, palestras sobre o tema se você não vivenciar. Então, geralmente, a gente vivencia um pouco alguma técnica e a partir dessa vivência, a gente vai extraindo algumas informações que eu vou dar ao longo aqui dessa aula. A prática é chamada respiração consciente ou atenção plena na respiração. Como eu falei, uma das práticas fundamentais do programa de redução do estresse. Dentro do programa, a gente utiliza a terminologia prática e não meditação, exatamente para a gente entender que ela precisa ser praticada regularmente, constantemente, com uma intencionalidade e desenvolvendo o modo mental consciente, como eu falei na aula passada. A gente fica, então, a postura. A gente trouxe aqui essa gravura para te ajudar nessa postura. Vamos começar com a postura sentada, que ela te deixa mais alerta. Ó, as costas retinhas, você pode colocar o ombro um pouco para trás. Bumbum perto do espaldar da cadeira, né?
Coxas com pernas em 90 graus, planta dos pés no chão. Se achar muito desconfortável, você pode colocar um pouco a sua lombar para junto do encosto da cadeira, você pode colocar uma almofada, mas agora a gente vai só fazer experimento, então fique na posição que seja mais confortável para você nesse momento. Vou deixar aqui, a gente vai fechar os olhos, como a moça está, de olhos fechados, olhando um pouco para trás, você pode colocar os queixo um pouco para dentro, o pescoço alinhado com a coluna. Algo bem interessante aqui, ó, onde ela está sentada, são os isquios. Se você pega a sua nádega e abre um pouco, você consegue encontrar esse isquio, esses ossinhos aqui que fica dentro das nádegas, e você senta em cima deles. Quando você senta em cima deles, sobre eles, você fica com a curvatura natural da coluna. Isso traz um conforto e uma estabilidade muito grande. Quanto mais confortável eu estiver na minha postura, mais estável a minha mente vai estar, porque a minha mente segue o meu corpo. Se o meu corpo estiver penso, encurvado, tensionado em algum ponto, daqui a pouco eu vou sentir um desconforto e a minha mente vai ficar agitada. Feche os olhos, então, mãos na coxa, nos joelhos, como estou vendo aqui na postura. A gente vai começar. Feche os olhos, a gente faz 3 respirações. Você pode inspirar, sem forçar muito a inspiração, e soltar o ar pela boca, fazendo esse barulhinho aqui, ó. Então você vai notar o ar entrando e o ar saindo pelas narinas, e vai perceber os movimentos da sua respiração no peito e na barriga. Então, os movimentos no peito, o movimento na barriga, as sensações do ar entrando pelas narinas. Você pode investigar um pouco, explorar a sua respiração, onde é um ponto em que você sente com mais facilidade a sua respiração. Pode ser na barriga, pode ser no peito, pode ser nas costas, na escápula, pode ser na ponta do nariz, nas narinas. Então, identifica onde é que fica mais confortável de você observar a sua respiração. Para sentir um pouco mais, você pode colocar a mão esquerda na barriga, a mão direita no peito. Perceber, ó, naturalmente a sua barriga sobe, o peito desce. Quando você inspira, a sua barriga sobe. Quando você expira, o seu peito, a sua barriga desce. Entra. Você pode explorar também as sensações da respiração, seus quadris, as costas. Quanto mais sutil for a sensação que você perceba, mais a gente está trabalhando a nossa atenção. Olha que interessante. Você, então, nessa parte, a gente está trabalhando nossa atenção, focando em algum ponto da nossa respiração. Mas olha que interessante, quem assistiu a aula passada, natureza da nossa mente é buscar alguma coisa fora do ambiente. Então, você pode ser distraído nesse momento por um som, por alguém gritando
no recinto, né, no local em que você esteja, te chamando. Som de carros lá fora, ar-condicionado. Se você estiver num local arborizado, podem ter pássaros. Talvez não, talvez sim, porque estamos gravando essa aula à noite. Então, você está perdido agora em devaneios. Significa o quê? Que essa segunda parte a gente vai, a nossa mente vai procurar algo no ambiente, o que é normal, ela vai se distrair, vai se distanciar da respiração. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai observar isso. Pensamentos, se é alguma emoção, se é algum som, se é algum cheiro, se é alguma imagem, se é alguma situação estressante que você passou. Então, é muito importante você entender que esse ponto faz parte da meditação. Esse ponto não é para você suprimi-lo, e sim tomar consciência dele. Então, a orientação agora é que você toma consciência que devaneou e a sua função é voltar a atenção para a sua respiração, o local onde for mais agradável para você. Existe uma variação desse exercício chamado de ins e ex, inspirando e respirando, para você deixar a sua respiração mais focada, mais presa, vamos dizer assim. Então, toda vez que você perceber que o ar está entrando, você fala mentalmente em sua inspiração. Toda vez que você notar que o ar está saindo, você nota mentalmente ex ou expiração. Então é necessário você fazer o par, ins e ex. Mas quando você notar, a ideia também não é você buscar isso, é apenas você observar que isso está acontecendo, que isso pode acontecer. Você pontua ins e ex. Ins e ex. Quando expirar. Claro que se você vai devanear, principalmente, que é um teste para você, se for a primeira vez, você volta a sua atenção para o ins e para o ex. Podemos então finalizar esse exercício. Você fecha os olhos. Observe então o corpo todo, os braços, torso, as pernas, planta dos pés no chão. E você percebe então como você está nesse momento, se está mais tranquilo, se você se você está se você está com os pensamentos mais tranquilos, emocionalmente mais estável. Uma sensação de relaxamento, pode ser, sim ou não. Então, essa é a prática fundamental que a gente vai explorar um pouco as conceituações. Quer lembrar um pouco a aula de ontem, que foi que a gente viu a ideia de piloto automático. Nós temos um circuito atencional, que é o primeiro sistema que é beneficiado pelo trabalho com atenção plena, no programa de redução do estresse. Primeiro é a orientação à atenção, a gente vai desenvolver foco atencional, habilidade de foco aberto, a gente vai deixar a nossa memória de trabalho um pouco mais limpa para a gente então fazer com que a nossa função executiva, né? Os três sistemas são esses: o lanterna, o foco mais fechado, o concentrativo, o foco mais aberto e o sistema e a função executiva, que a gente chama de lanterna holofote. Holofote porque a atenção aberta
ela percebe o que está no ambiente, né? Um sistema de alerta. Sistema de orientação, sistema de alerta e sistema de executar as coisas. A gente fazer com que a gente alinhe nossas ações com os objetivos que a gente quer ter quando a gente está fazendo uma tarefa. Então, quando a gente fala em atenção, a gente fala naquilo que a gente está fazendo no momento presente. Você sabe que tem uma pesquisa que fala que se estamos envolvidos com aquilo que estamos fazendo no momento presente, nós estamos com maior bem-estar, com maior satisfação interna. Isso foi uma pesquisa da Science que saiu em 2010. E quando a gente está no automático, geralmente é porque a gente está estressado, a gente perde essa integração desses três sistemas atencionais. E faz com que muitas vezes a gente entre em multitarefa e a gente se sinta sobrecarregado. Se eu entro, então, no automático, no automatismo, significa que eu vou ser mais impulsivo. Talvez eu vou comer mais, talvez eu vou ser mais ríspido com as pessoas, talvez eu vou beber mais, talvez por eu não conhecer agir de forma ansiosa, eu faço a tomada de decisões mais equivocadas. E se eu estou em multitarefa, né, ou seja, fazendo uma coisa e pensando em outra, ou então fazendo uma coisa e fazendo duas coisas ao mesmo tempo, até certo ponto dá para fazer, principalmente naquelas rotinas muito automatizadas, como, por exemplo, dirigir um carro, mas em outras, essa perda, essa atenção, essa troca de atenção constante faz com que a gente perca muita energia diária. Então, a gente viu também, dentro desse esquema, que o estresse ele é condicionado. Né? Ele é uma relação, na realidade, entre esses aspectos da nossa experiência. Estresse, tem uma situação estressante, e eu tenho um pensamento, que eu tenho uma emoção, que eu tenho um comportamento, e geralmente eu tenho uma reatividade. Nesse sistema aqui, que é da terapia cognitivo-comportamental, dentro do mindfulness, a gente não existe aqui o aspecto de sensações corporais, do corpo, da corporeidade. Então, o mindfulness ele vai trabalhar a consciência corporal. Ele vai entrar dentro aqui desse mecanismo, fazendo com que nossa atenção ele saia de forma mais fácil, né, desse bloco pensamento, emoção, e entre, e aí enfraqueça essa influência e gere comportamentos mais responsivos. A gente tem, então, o chamado Atlas das Emoções, que eu falei anteriormente. E esse Atlas das Emoções, ele mostra, né, como é que a gente age de forma impulsiva e como é que a gente age de forma reativa. Vou colocar aqui para vocês, para a gente dar uma olhadinha. Trazendo aqui, ó, você começa aqui, Atlas of Emotions, você pode entrar nesse site aqui, ó, Atlas of Emotion, é só procurar Atlas das Emoções de Ekman, ou Atlas das Emoções que aparece aqui. A gente começa então, ó, e aqui existe uma linha do tempo que é exatamente aquela que eu mostrei aqui nesse slide, ó. Nossa linha do tempo é essa aqui, ó. Situação, pensamento, emoção e comportamento. Ela vai ser destacada aqui nessa. A situação é um amigo fica bravo com você. E aqui você pode perceber qual é a nossa reação mediante as várias emoções. Cada emoção a gente vai ter um comportamento diferente. Então a gente tem, primeiro ponto aqui dessa aula que eu mostrei para vocês é que a gente vai trabalhar reconhecendo os nossos gatilhos de estresse diários, principalmente os mais simples possível, não carregados emocionalmente, e como geralmente a gente se comporta. Por exemplo, quando eu chego no trabalho, o chefe é uma pessoa diz: "Ah, cadê aquele que eu te encomendei?" Qual é a forma de você, ou então a cobrança, né? Qual a forma de você se comportar? A gente está só nesses extremos aqui. Mas se a gente começar, ó, a explorar, né, esse Atlas, a gente vai fazer o seguinte: como é que isso acontece? Ele vai começar a dizer para a gente, ó, existe sempre não só uma situação estressante, mas a combinação de várias outras situações estressantes, não ter dormido muito, lembrar-se de um valentão, de lembranças e outras situações como sono, alimentação, falta de atividade física vão
complementar essa situação que está no momento presente, talvez. E você sente uma emoção, e essa emoção faz com que a energia que te impulsiona a se comportar, faz com que você se comporte geralmente de uma determinada forma. Por isso que ele põe aqui, ó, reativa, uma forma unilateral. Você só tem essa escolha aqui, você só sabe fazer isso, você sabe discutir. Mas se você começar a desenvolver a atenção plena, principalmente nesses aspectos da experiência, ó, aqui, ó, a crescente consciência, o modo consciente agora, você vai observar que essa emoção de raiva, ela tem também outros componentes. Você tem um componente de sentimento, de um pensamento sobre aquela situação, e uma sensação do seu corpo que você não percebe. Geralmente a gente percebe só esse blocozinho aqui, ó. A gente não percebe consciência corporal. Então você sente raiva, mas ao mesmo tempo você fica com o corpo tenso e você se sente agredido. Então, coloquei consciência nessa parte aqui da minha experiência. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso anotando, fazendo anotações. Todas as aulas, a gente dá uma paradinha, faz um exercício desse, procurando as situações estressantes do dia, e a gente vai fazendo esse exercício até que ele vai ficando um pouco fácil da gente fazer no nosso dia a dia, vai se automatizando. Se eu acrescentar mais consciência agora aqui, eu vou ver que existe formas diferentes de eu me comportar. Não só discutindo, mas, por exemplo, fazendo a pausa, contando até 10. Você sabia que uma emoção ela tem um tempo de duração, ela tem um pico e depois ela vai se evanescendo? Ou então você vai evitar discutir com a pessoa. Ou seja, abre um leque de novos comportamentos. Isso significa responsividade em vez de reatividade, tá? Mas a gente vai, aqui foi na aula passada, você tem um link aí, a gente discutir um pouco mais aprofundado. E aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre a meditação. A gente viu também que MM significa meditação mindfulness, que é apresentado em vários artigos científicos, né? Às vezes ele não apresenta como um programa de redução do estresse, ele apresenta como meditação mindfulness, que é aquela que é estudada cientificamente há mais de 40 anos. Mas a gente viu que mindfulness é um estado mental. Então, sabe-se então que quando a gente desenvolve esse estado mental, ele aumenta os nossos indicadores de saúde positiva. E a gente pode desenvolver esse estado mental de várias formas possíveis, contemplando o mar, por exemplo, observando o que você está fazendo de uma forma mais acurada, mas isso dá muito trabalho, porque a nossa atenção ela não está desenvolvida para isso. Ela precisa ser desenvolvida primeiro. Então, uma ferramenta excepcional para a gente desenvolver esse sistema atencional que eu falei para vocês, lanterna, o holofote, o malabarista, que é a função executiva, através das meditações. Então, a gente vai praticando as meditações e a gente começa a desenvolver esse estado mental particular de atenção plena dentro do nosso dia a dia. Lembrando que essa capacidade que nós temos de estar mais atento ao que acontece com a gente, mais abertos, né, com atitude de curiosidade, de gentileza para aquilo que a gente está sentindo, para aquilo que a gente está vindo, está disponível de fábrica. Vem desde nosso nascimento, só que a gente não sabe como usá-lo, não sabe como ter tido um aperfeiçoamento dele por conta nosso sistema educacional. Existe uma forma, então, da gente desenvolver através de um programa estruturado baseado em meditações, que é chamado de programa de redução do estresse. Eu vou colocando aqui que fica melhor, né, da gente ver um pouco também. Esse programa de redução do estresse, muitas pessoas têm dúvidas, né? Tem dúvidas por quê? Porque às vezes a pessoa já medita, já faz uma prática, uma meditação diferente. E essa meditação diferente, ela não consegue se adequar muito ao tipo de proposta dentro do programa de redução do estresse. E às vezes ela tem muita dificuldade de
notar, né, de fazer o link, a associação entre o que ela está praticando, está vivenciando, e alguns conceitos e alguns princípios que a gente coloca dentro do programa. O programa, então, ele tem 8 encontros. Cada encontro a gente trabalha com uma meditação ou prática formal, chamada de meditação mesmo, que a gente sabe. As práticas informais, dentro de uma meditação, eu vou explicar para vocês o que tem dentro dela, e ela tem vários ensinamentos. O primeiro é que a gente desenvolve mais foco, mais concentração. O segundo é que a gente trabalha com nossa experiência de uma forma diferente, tá? As práticas informais, então, faz com que eu tire os princípios que eu vejo aqui dentro, quando eu estou parado ou caminhando, para dentro do meu dia a dia, principalmente nas coisas simples do dia a dia, como escovar os dentes, pentear os cabelos, tomar banho, lavar louça, organizar meio de trabalho, lavar o carro, varrer uma casa. Tudo isso a gente pode usar esses princípios para que a gente desenvolva a atenção plena agora aplicadas em alguma coisa, em alguma tarefa, uma atividade que eu esteja fazendo no momento presente. Lembrando que, quando a gente fala em mindfulness, a gente está com a linha do tempo toda no momento presente. Se a linha tem uma linha do tempo que é passado, futuro e presente, a minha atenção ela se encontra no momento presente. Então, por isso que as sensações corporais é muito importante no mindfulness, porque eu consigo traduzir o que eu penso e o que eu sinto em uma sensação corporal. Habilidades mentais, então, o terceiro nível da prática é colocar isso que você faz numa meditação e depois para uma prática informal que é mais neutra para dentro do seu dia a dia. Porque, na realidade, essas práticas ou meditações elas vão desenvolvendo na gente novas atitudes mentais, novas formas da gente lidar com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, uma atitude de mais paciência, mais perseverança, mais persistência, a mais curiosidade ao que a gente está fazendo, mesmo que isso que a gente esteja fazendo seja algo que a gente faça há muito, muito tempo. Então, essas novas formas da gente se relacionar com a nossa experiência, elas desenvolvem habilidades mentais. Passando aqui, então, o que é uma meditação? A gente pode colocar dentro de um contexto mais contemplativo e dentro do contexto mais secular. Dentro do contexto mais contemplativo, a gente cai dentro das religiões, ou então das práticas mais filosóficas, mais espirituais. Qual a ideia sempre de uma meditação? É que você clareie a sua mente para absorver da melhor forma aqueles ensinamentos que aquela tradição está te trazendo. Ou seja, para que você tente empregar os ensinamentos dentro daquilo do seu dia a dia, daquilo que tá acontecendo no trabalho, na vida pessoal. E aí a gente então entende que a linguagem que essas práticas contemplativas elas trazem são a linguagem daquela tradição. Por exemplo, então, meditação Vipassana, ela é budista. Então, ela é apresentada dentro do arcabouço conceitual do budismo, da cosmovisão budista. Mas é uma linha do budismo, existem várias escolas budistas. Então, Vipassana significa olhar atentamente, olhar profundamente e ver as coisas mudando. Então, ela tem uma prática central, que é a prática de escaneamento corporal. Na verdade, você vê que as sensações corporais elas não são fixas, né? Você vê a transitoriedade das coisas. No Zazen, então, é uma meditação clássica do budismo Zen. A prática fundamental é o Zazen. Za significa sentar e Zen significa meditar, ou seja, sentar em meditação. E é muito ligado com a experiência direta. Existe, então, um circuito de experiência direta, né? Então, no Zazen, o praticante ele tenta apenas observar as coisas que estão chegando no seu campo de consciência, sem tentar se apegar a elas,
deixar observá-las e deixar ir. Tomar consciência que elas estão presentes, deixá-las ir. Então é bem interessante e fácil fazer isso com distrações sensoriais, como som, como cheiros, como sensações táteis, mas um pouco mais difícil e precisa um pouco mais de prática quando a gente vai lidar com pensamentos, né? Pensamentos intrusivos e com emoções negativas. Bom, se você faz yoga, você viu que tem também as práticas meditativas, né? Tem os pranayamas, então tem a forma de você, né, do professor, ele te transmitir o conhecimento. Você na medicina taoísta, na medicina chinesa, tem a medicina taoísta. Mas sim, entendam que essas práticas aqui também desenvolvem a atenção plena. Então você fica mais focado, mais concentrado, né? Mas ela está sempre ligada. Quando você vai, por exemplo, fazer uma aula de yoga, você vai ter contato com termos hindus, com termos da filosofia do yoga. Existem, então, também as meditações de inspiração, de reflexão, de propósito, né, que são aquelas que têm geralmente uma. Tem também o Ho Oponopono, meditação dos anjos, dos chakras, está também ligado ao yoga, né, meditação dos chakras. Todas têm a sua especificidade, a sua linguagem, a sua visão de mundo. Então, elas são empregadas dentro de um sistema conceitual. E necessariamente, naturalmente, para você se aprofundar nisso, você precisa também entender essas terminologias. As meditações de inspiração e reflexão, elas servem apenas para a gente ter uma reflexão mais positiva e acurada sobre como nós estamos passando em determinados momentos da vida e quais seriam as metas que a gente pode rever ou atingir futuramente. Dentro da meditação mindfulness, então, ela está no contexto secular. Ele não está relacionado a uma tradição filosófica espiritual, até que todo o arcabouço conceitual que você vai ser apresentado dentro do programa de redução do estresse, ele é da psicologia, principalmente da cognitivo-comportamental, da psicologia do mindfulness, da medicina comportamental, medicina mente-corpo, e em algumas coisas de aprendizado, né? Mudança de hábito, de adicção também, e da neurociências, principalmente das neurociências, explicando por que há modificação. Então, aqui, por exemplo, numa prática de uma meditação mais a meditação transcendental também, que eu esqueci de mencionar, né? Ela também é pesquisada cientificamente, mas elas utilizam um mantra, né? Toda vez que você se perde daquele mantra, você volta para ele. Basicamente, é esse funcionamento da meditação. Então, dentro das práticas contemplativas, geralmente a gente usa posturas um pouco mais elaboradas. Por quê? Porque essas posturas, você pode usá-las também no mindfulness, se você tiver essa flexibilidade, né? Porque essas posturas, elas acabam estabilizando muito bem o seu corpo. Você se sente muito confortável. E essa postura te dá uma altivez, né? Uma dignidade que é refletida na sua mente. Sua mente também ela tende a ficar mais relaxada quando você está nessa postura aqui, tá? Caso que é uma postura de meditação de yoga, mas também, sinceramente, meditação budista também pode ser dessa forma, mas pelo que ela está colocando aqui, fazendo os mudras, né? É mais para o yoga, tá? Se a gente for, então, pegar um conceito de meditação mais secular, a gente pode pegar esse conceito aqui do Roberto Cardoso. Então, se você souber que o que você faz, essa sua prática, né, meditativa, ela tem partes, ela tem objetivos, ela tem uma estrutura por trás, você vai entendê-lo e vai cada vez menos vê-lo como um desafio, como algo desafiador. Porque você sabe com o que você está lidando. Você sabe, em termos, o que é que você pode alcançar ou não. Em que pontos você pode estar perdido ou não. Você pode tirar suas dúvidas com mais tranquilidade. Roberto Cardoso, então, fala que é uma técnica específica, que ela produz um relaxamento psicofísico. Então, vamos lá. A técnica que a gente fez, a respiração consciente, ela provavelmente é uma técnica específica, ela provavelmente te trouxe um relaxamento mental, psíquico,
Trouxe um relaxamento físico também? Provavelmente sim. Pode ser que não, porque você talvez tenha praticado pela primeira vez. Ela tem um relaxamento da lógica no sentido de pensamentos, né? Os pensamentos eles ficam mais em segundo plano, não é que eles deixam de existir. A gente vai já ver isso, ele fica em segundo plano. E ele tem um descentramento, vamos dizer assim, a gente não fica muito preocupado, nossa intenção ela fica mais olhando, pautada em outros elementos do momento presente, no caso, uma âncora, ou seja, um estado autoinduzido, eu que faço comigo mesmo, eu preciso me dispor a fazer, eu preciso de uma intencionalidade, porque senão eu não consigo fazer a prática, e eu utilizo uma âncora, né? No caso que a gente fez, foi a respiração. A intencionalidade aqui, que ele fala do estado autoinduzido, a intencionalidade é de quê? De voltar a sua atenção para a âncora, para a respiração. Então, quando a gente faz aqui, eu tenho esse modelo chamado IAA. A minha meditação do tipo Mindfulness, ou qualquer outra meditação secular, que tem uma abordagem científica, uma abordagem terapêutica, ela vai ter uma intencionalidade, eu vou colocar minha atenção em algum lugar, tá? Então, ela é orientada à autorregulação da atenção, eu vou regular, desenvolver, fortalecer, cultivar meu sistema atencional. E o terceiro elemento é que ele é um aberto à minha experiência, que eu crio, então, habilidades, atitudes ou mecanismos psicológicos que fazem com que eu elabore aquilo que eu esteja passando de uma outra forma. De uma forma, como eu falei no Atlas das Emoções, responsiva. Então, uma definição do John Kabat-Zinn, que eu não coloquei aqui, é prestar atenção de uma forma intencional, a atenção a algo que esteja no momento presente. Então, o mindfulness, ele tem que estar no momento presente, mas todos estão no momento presente. O zazen, o yoga, o vipassana, o foco em algo na experiência, em algum fenômeno, em algum aspecto da sua experiência que esteja no momento presente. E é isso que acontece dentro de uma meditação mindfulness, tá? Que você vai fazer dentro do programa. E o que aconteceu quando você fez? Vamos lá trazer de novo a respiração consciente que a gente fez no começo da aula. Ter uma intencionalidade. Sim, você preparou o seu corpo. Eu vou aprender essa meditação. Isso é uma intencionalidade. A intenção vai dirigir a sua ação. Muito importante esse aspecto. Se você não tiver a intenção, se a sua intenção não tiver bem estabelecida, sabendo por que você está fazendo isso, por que você está aberto a fazer isso, você não consegue desenvolver o hábito de praticar, de meditar. Não só isso dentro da meditação, mas em qualquer outra área que você for se dedicar, você precisa de uma intencionalidade. Estou na minha graduação, estou estudando para essa prova, por quê? Por que eu estou fazendo essa graduação? Por que eu vou passar 4, 5 anos numa faculdade? Esse estabelecimento da minha intencionalidade. E ela precisa ser fortalecida à medida que você vai avançando e você veja alguns resultados concretos. Isso também acontece na meditação. A nossa atenção estava na respiração e a atitude, lembra que eu disse para você, olha pessoal, devaneio, você vai observar, você vai tomar consciência dele e com gentileza e curiosidade você vai voltar a sua atenção para a respiração. Essa é a questão da atitude, de novas habilidades mentais e emocionais. Então é isso daqui, ó, que acontece. Basicamente é isso. A gente está numa respiração, que é a âncora, só que a gente não consegue ficar muito tempo e a nossa mente vai para algum lugar. Então muitas pessoas acham que estão fazendo a meditação errada. Por quê? Porque não param de pensar em outra coisa. Não consegue sentir a respiração. Mas isso acontece com você que é iniciante, sim, até com nós que estamos há muito tempo praticando, a gente também devaneia, né? Os praticantes antigos também devaneiam. A gente não vai deixar de devanear, mas a gente consegue voltar ao foco da nossa atenção com mais facilidade, com menos esforço.
dependendo, claro, da carga, da tonalidade emocional daquilo que a gente está envolvido, pensando. Então, quando a gente fala em devaneio, a gente fala pensamentos que não estão relacionados à tarefa que estamos fazendo, que está em nossas mãos. Você está lendo um livro, daqui a pouco você vai pensar na festa que você pode ir, é na prova segunda-feira, isso é um devaneio. Mas se você estiver estabelecido, né? Não, eu vou ficar aqui que eu preciso tirar uma nota boa nessa prova. Você volta com mais facilidade a atenção para aquilo que você está fazendo. Aqui são circuitos atencionais, ó, que são trabalhados. É bem interessante isso. Ó. Eu devaneio, mas eu percebo que tem um devaneio. É um outro circuito atencional, neuronal. Aí eu reoriento a minha atenção agora para a âncora, ou seja, não é uma coisa automática, abrupta. Né? Existe um tempo para você ir do devaneio, se desligar um pouco dele e voltar para a sua respiração. Por isso que a gente vai colocando, então, palavras, né, com gentileza, com acolhida, mesmo que o que você esteja pensando no momento da prática seja um pouco difícil, vá com calma. Alguns momentos, sem se culpar, volte a sua atenção para a sua âncora estabelecida, que no caso da gente foi nossa respiração. Então, eu tirei essas duas partes aqui e deixei apenas essas duas aqui, que é a principal, que a gente observa mais quando a gente está praticando. Que é, quando a gente está no devaneio, então a gente vai fazer um ping-pong, né? A gente vai pensar, porque faz parte da nossa mente pensar. Quando, então, a gente está aqui, olha que interessante, a gente está trabalhando consciência, a gente está trabalhando atenção aberta. A pessoa, eu não estou conseguindo fazer a meditação, praticar, porque eu estou sempre pensando o que é que eu vou fazer amanhã. Ótimo. Se relacione com isso de uma forma diferente. São atitudes mentais. Como? Por exemplo, ter uma atitude mental de verificar aquilo, observar e deixar ir embora. Não se apegar, se desapegar, detachment, que a gente chama. Tem a atitude mental de aceitação, testemunhar. Aceitação significa testemunho. Então, aqui a gente desenvolve o que se chama observador consciente daquilo que está acontecendo no meu cenário mental. E essa observação consciente vai fazer com que a gente lide com as dificuldades com mais facilidade. Então, um grande paradoxo do Mindfulness é que você vem fazer o programa de redução de estresse para se livrar das suas dificuldades, para o seu mal-estar. E aqui dentro do programa a gente vai te convidar para entrar em contato com isso, claro, dentro daquilo que é possível. Outra coisa é que, quando a gente, então essas duas partes, elas trabalham. Uma vai trabalhar o nosso circuito atencional de forma mais enfática, e a outra vai trabalhar esses mecanismos psicológicos que a gente desenvolve e faz com que a gente reduza o estresse, diminua a ansiedade, trabalhe também a depressão. Tá? Então, uma das coisas, indo daquele extremo, né, das situações do nosso dia a dia, três fatores que fazem deprimirem o nosso sistema atencional, que é a porta de entrada do mindfulness, é as situações estressantes, desgaste, sobrecarga. E aí o humor, né, o humor pobre, aquele que você está sempre triste, está sempre alterado, com alguma dificuldade, preocupado com alguma coisa, isso vai afetando o seu humor, fazendo aquela cascata, e você se sentir ameaçado, né? Não ameaçado só no ambiente externo, mas ameaçado em você, por exemplo, medo de perder algo. Então você vai ficar preso, né? Dentro daquele circuitinho, né, de situação, pensamentos, emoções e comportamentos geralmente reativos. Por exemplo, então, quando você vai meditar e está sob efeito desses fatores aqui, você vai estar mais no devaneio do que na respiração. Mas sim, você vai perceber a sua respiração, mesmo que menos. Se você então estiver bem,
tranquilo, utilizar a meditação. Por isso que a meditação não é uma ferramenta para você utilizar em momentos de crise. Ela é uma ferramenta de promoção de saúde, para você estabelecer um estilo de vida saudável. Ela é preventiva, tá? A chance de você ter uma recorrência de depressão, a chance de você entrar em crises de ansiedade vão ficar muito reduzidas. Não é que vão deixar de acontecer, mas vão ficar muito reduzidas se você começar, desde o primeiro momento, entender como é que é essa, que você pode entrar novamente numa crise de ansiedade. Você já identifica isso. E você ativa, por exemplo, sua rede de apoio, psiquiatria, os medicamentos, a psicoterapia, ou vai fazer a aumentativa física, tá? Então é dessa forma que geralmente um programa de redução de estresse ele funciona, dentro de um leque junto com outras terapêuticas. Olha, aqui então a gente vai ter isso aqui também é bem interessante, ó. Como então a gente está sob efeito desses fatores, ó, em primeiro plano vai estar sempre isso, e em segundo plano vai estar sempre a âncora. Lembrei de você meditou há pouco tempo. Se você já é um meditador mais experiente, muito provavelmente, e a gente está num ambiente mais seguro, muito provavelmente você sentia um pouco mais a sua respiração. Principalmente se eu pedir para você perceber a sua respiração nos quadris, nas costas, que ativa mais o seu sistema nervoso parasimpático. Você vai sentir melhor, ficou em primeiro plano. Mas se você estiver muito preocupado, se você for iniciante, está experimentando a técnica pela primeira vez, querendo entender, né, a técnica porque eu estava dando o suporte para você, você muito provavelmente o seu devaneio estava em primeiro plano. Mas, sim, você estava trabalhando a sua respiração, sim. E à medida que você vai fazendo isso com regularidade, com frequência, você consegue, então, ficar um pouco mais de tempo na respiração. Lembre-se, você não vai conseguir ficar todo o tempo aqui. Você vai devanear, porque a nossa mente, nosso cérebro, ele é feito para devanear. E esse ping-pong, então, é chamado de musculação cerebral. Muitos autores, muitos pesquisadores falam que o mindfulness, essa prática, na realidade, ela faz uma musculação do nosso cérebro, sim, porque ela reorganiza todas as áreas cerebrais diferentes, né? Afina umas, hipertrofia outras, dá mais conexões, aumenta as conexões em outras, fazendo com que elas entrem em sinergia, que elas trabalhem juntas em um cérebro mais auto-organizado. Por isso, então, que a gente desenvolve essas habilidades mentais e por isso que, então, a gente consegue lidar com as nossas dificuldades de uma outra forma. Veja bem aqui, ó. Existe o modo default padrão, ou seja, o que veio de fábrica da gente. Então, tomar como exemplo aqui, você chega em casa cansado, se deita no sofá, não quero pensar em nada. Aí você começa a pensar no trabalho que teve, no que tem que fazer depois, naquela pessoa que te chateou, do que você tem que fazer em casa, nos afazeres domésticos. Isso é a sua mente no modo padrão, que ela vem de fábrica. Estão ligadas às suas crenças pessoais, está ligada às suas experiências de vida. E sim, ela não vai deixar de existir, vai sempre desistir, tá? Então, nesse modo default, o que significa? Nós estamos mais reativos, ó. Existem duas partes do cérebro aqui, ó, que a gente está trabalhando aqui, imagina aqui, ó, devaneio e concentração. Essa parte aqui, que é o sistema límbico, está relacionado à reatividade emocional. Quanto mais ativo, mais a gente tem medo das coisas. Mais o ansioso entra em crise, quando, por exemplo, vai correr numa praça que está escura. E aí ele não consegue pensar claramente que ele poderia ir para outra praça, ou que ele poderia ir para um grupo de pessoas para se sentir mais seguro, porque ele foi sequestrado emocionalmente, ele sai correndo para ir para casa, para não entrar em contato mais com aquilo, que é muito doloroso, ou então vai para um pronto atendimento se ele estiver em crise de ansiedade. Mas entenda que uma ansiedade ele tem um tempo. É muito importante essa informação. Ela tem um tempo de pico. E aí
Quanto mais você aprende esse conceito de desapego, de deixar ir, de aceitação, mais esse pico vai diminuindo o seu tempo e a ansiedade passa e você vai então ter clareza mental. Isso aqui é a rede positiva de tarefas. Uma rede, um cérebro que desenvolveu um modo consciente. Aqui, ó, o sistema límbico ainda ativo, mas pouco menos ativo, e o córtex cerebral, né, do sistema atencional, da função executiva, mais alerta, mais ativo. Diz até que a gente desenvolve a função cerebral esquerda, né, do córtex pré-frontal esquerdo, que ele está mais ligado à sensação de bem-estar. O direito está mais ligado ao humor negativo. Tá? Então, essa foi só para você entender como é que essa simples meditação que a gente fez mexe no nosso cérebro. Como é que a gente vai desenvolver a organização cerebral com uma simples técnica dessa. Então, você tem alguns mitos na meditação, porque você liga a ideia de meditação ao Oriente, ao esoterismo, à paz completa, ao bem-estar, a não ter problemas. Você liga isso. E esses mitos, eles dificultam muito você a praticar. Porque quando você entra em contato com o exercício, eles entram em ação, fazendo com que você tenha o que se chama de obstáculos à prática. Mas entendo que parar de pensar um mito, como eu acabei de mostrar para você. Né? Você fez a técnica, a respiração consciente agora, e não parou de pensar. Ficar em paz nem sempre, tá? Então é uma ideia, a gente não busca um estado. Então, como é que a gente entra dentro da prática? Eu quero observar o que está acontecendo no momento presente. É isso. Quando a gente vai com essa intencionalidade, então a gente consegue, lembra daquelas 5 aspectos de uma meditação, partes da meditação, né, da definição do Cardoso, a gente consegue então ter relaxamento psicofísico, porque a gente consegue ativar o nosso sistema nervoso parasimpático. Então, mindfulness, como muitos dizem, a meditação não é uma panaceia. Ela não trata tudo. Então, muitas pessoas vêm, eu quero meditar porque eu estou com uma crise muito grande de ansiedade, e se eu meditar eu vou melhorar a minha ansiedade. Não é assim. É bem indicado para as pessoas que estão com transtorno, né, leve a moderado. Transtornos mais graves precisam ser tratados primeiro, tá, com medicação, com outros enfoques mais convencionais, para então você entrar, adotar a psicologia do mindfulness e entrar dentro de um programa de redução do estresse. Porque senão você vai querer usar a medicação ou a meditação como uma medicação e vai ter um efeito rebote aí. Você vai piorar sua crise de ansiedade. É psicoterapia? Não é psicoterapia o mindfulness. Apesar de que dentro da psicoterapia a gente use elementos do mindfulness dentro dela. Mas o programa de redução do estresse tem a sua própria conceituação, seu próprio arcabouço conceitual. Tá? Então a gente diz que tem os programas de mindfulness, tem as psicoterapias orientadas a mindfulness, ou seja, que usam elementos e princípios do mindfulness. Então, nem sempre o mindfulness está ligado, ou seja, é uma psicoterapia no termo de que também você vai levar os seus problemas para o instrutor de mindfulness e vai conversar sobre os seus problemas. Não é essa a ideia. A religião também afasta muitas pessoas, porque acha que essa meditação secular que eu acabei de apresentar para vocês está ligada à religiosidade, está ligada à tradição filosófica espiritual. Isso afasta, né, a Buda, a Jesus, a elementos de divindades. Isso afasta algumas pessoas. Não. O mindfulness secular, a meditação mindfulness do programa de redução do estresse, ele é uma meditação terapêutica, usado dentro de um processo terapêutico. Uma outra questão bem interessante são os desafios que você vai encontrar. Se você sabe que existem esses desafios, se depara com eles dentro da prática, e muito provavelmente você se deparou quando fez a respiração consciente,
você começa a enxergar que isso faz parte. Você começa a olhar para essa dificuldade de uma forma mais aceitável, de uma forma diferente. Por exemplo, a aversão, aquilo que você está sentindo. Agora a gente vai agora dentro do ambiente da prática, da meditação, dentro do micro-universo. Tudo que a gente vê dentro do micro-universo, a gente pode fazer uma representação ou uma associação com o macro-universo da nossa vida, pessoal e profissional. Então, eu tenho uma aversão a algum pensamento ou alguma sensação no meu corpo que eu acho que poderia ser diferente. Então, quero me afastar disso. Então, eu me movimento, eu me coço. Eu tenho um outro desafio, é desejo. Eu quero, quando eu meditar, estou tão inquieto, preciso tanto de paz, que eu quero usar essa meditação para assegurar aquele estado, um estado mental específico. Quero atingir aquele estado específico. Nossa, ontem eu fiz a meditação e me senti muito bem, muito relaxado. Mas hoje eu estou fazendo, eu saí tenso. Isso é um desejo. Suave do ar. E aí eu vou sempre, nas outras práticas, buscar esse ponto. E muito provavelmente, cada vez que você for com essa intencionalidade de ter um resultado específico, vai ser mais difícil você se beneficiar das práticas. Inquietude e agitação, porque o seu corpo para. E a sua mente é muito agitada, porque ela é estressada, porque ela é ansiosa, porque ela tem dor crônica, porque ela é sobrecarregada de atividades. Então, no começo, ela vai te dar essa inquietude mesmo, essa uma agitação, que se você deixar, nesse caso aqui, a gente traz a imagem de um copo que tem areia. Se a gente mexer areia dentro dele ou sal dentro dele, o sal vai ficar misturado com a água. Mas se você deixar, né, o copo repousando, o sal vai decantar, vai ficar lá no fundozinho, sua mente, sua água fica limpa. Você consegue extrair, então, as impurezas da água. Mesma ideia aqui. Sonolência e torpor, porque a maioria das vezes você não dorme bem, a maioria das vezes você está sobrecarregado, está muito cansado, e como tem aquele relaxamento psicofísico, você aproveita para ficar para ter o sono e a sua mente fica mais entorpecida, fica sonolenta. Então, existem táticas para você. E no quinto, a dúvida. A dúvida é, será que eu estou fazendo correto? Ontem eu tive esse resultado, hoje eu não tive. Hoje eu não estou me sentindo bem. Será que eu faço 5 minutos? Será que eu faço 10 minutos? Quanto mais eu tiver dúvidas, mais eu me afasto da prática, mais eu consigo ter o hábito de meditar. Então, dentro do programa, a gente vai conversar sobre esses desafios. E a gente vai entendê-los, compreendê-los, enxergá-los na nossa prática, no nosso dia a dia, e ver que a gente pode atravessá-los, passar por eles com certa facilidade, dependendo da nossa compreensão que nós temos deles. E para a gente finalizar, o que você precisa para meditar? Precisa ter um planejamento. Não pode ser do nada. Vou parar aqui e vou sentar. Não, você precisa ter um ambiente, iluminação, onde é que eu vou meditar, qual tipo de meditação eu vou fazer, qual a postura física que eu vou adotar, será que eu vou fazer deitado, sentado, será que eu vou fazer caminhando, será que eu vou fazer a prática me alongando, será que eu vou fazer no meu pilates, na minha musculação. Todas elas são oportunidades de fazer ou utilizar os princípios da atenção plena no nosso dia a dia. Horário e duração. Qual horário que eu vou fazer a prática? O momento do dia que for mais confortável, que eu fico mais vigilante? Qual a duração da minha prática? 5 minutos, 10 minutos? Geralmente as pesquisas falam em 12 minutos, 3 vezes na semana. Muito bom para você ter efeitos espetaculares na sua vida. Frequência, 3 vezes na semana, 5 vezes na semana. Comece com 3 vezes, depois vai aumentando. E a sua mentalidade, sua postura mental, enxergar essas atitudes mentais dentro do micro-universo da meditação, quanto também, e aí posteriormente, no macro-universo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa prática? Por que eu estou querendo quando eu me envolvo com esses exercícios? Então,
esses pontos é muito importante você ter em mente para que você estabeleça uma prática duradoura, uma prática efetiva dentro do programa de Mindfulness ou de atenção plena, tá? Então, perguntas e respostas vocês podem me perguntar dentro do grupo de WhatsApp, ou entrando em contato comigo no direct, ou mesmo dentro dos comentários no vídeo do YouTube. E a gente se vê, espero que a gente se veja no programa de redução do estresse com Mindfulness, abertas as turmas presenciais. Essas turmas, a gente tem aulas todas as quartas-feiras, 8 aulas seguidas, temos aulas, vocês vão ter aulas também online, se vocês querem complementar essas aulas presenciais. O curso ele custa R$ 997, com uma entrada, né, uma taxa de adesão de R$ 120, o restante 877 vai ficar parcelado em 10 vezes, creio, dependendo do link de acesso que você vai receber. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco aqui, no Equipe CC Mind, e nesses canais de comunicação, para que, então, você entre conosco nessa jornada. Muito obrigado por estarem aqui presentes e nos vemos em outros momentos, principalmente dentro do programa de redução do estresse. Lembrando que no online você tem R$ 300 de desconto e a gente começa também junto com a turma presencial. Grande abraço e até nosso próximo encontro.